E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo resumindo uma historinha, talvez alguns de vocês lembrem. Em 2014 houve um caso bizarro de linchamento de uma mulher que morava numa cidade pequena de São Paulo e por conta de uma fake news, de uma história que havia uma mulher que estava sequestrando crianças para fazer rituais satânicos com elas, essa mulher foi linchada. Ocorreu que, no meio dos boatos que foram se disseminando e cada vez mais sendo ampliados, né, o terror da história, uma página de Facebook usou uma imagem de uma mulher no compartilhar da notícia. E, bizarramente, a mulher, a vítima, ela resolveu pintar o cabelo no dia e ficou com o cabelo muito parecido com a mulher da imagem que foi divulgada. Um dia, ela fazendo um trajeto que ela sempre fazia da igreja, acho que ela era católica, ela esqueceu a Bíblia na igreja e foi lá buscar, e aí passou num bar para tomar uma água, tinha comprado bananas. Quando ela para nesse bar, ela viu uma criança, pensou que as crianças estavam com fome, ofereceu uma banana para essa criança. A mãe do menino, que estava próximo, viu, associou na hora, chamou o pai do menino e começaram a gritar e falar: essa é a mulher, essa é a sequestradora de crianças, etc. Nisso o pai chamou uns outros caras e tudo mais. Pegaram a mulher, espancaram bastante a mulher, levaram-na arrastando até um córrego e deram um último golpe na mulher e jogaram ela no córrego. Bom, essa mulher foi morta por acidente, porque não era ela. Não se sabe nem se a história era verídica, se tinha uma sequestradora de crianças. Havia tido alguns casos nas cidades ao redor de crianças desaparecidas, mas enfim. E qual é o meu ponto aqui hoje? Meu ponto é sobre fazer justiça com as próprias mãos. E eu quis começar com essa história para tentar convencer a vocês que me assistem por A mais B que essa história de fazer justiça com as próprias mãos, nem no ideal é algo bom, e que vai sempre culminar em alguma merda, como no caso dessa mulher que foi vítima de uma... O nome disso é barbárie, né? Isso é uma barbaridade. E o que está acontecendo hoje não é algo isolado, é algo que se intensifica nesses dias por causa de um grupo de bandidinhos, né, que estão saqueando pessoas ali, agredindo, roubando celulares e sei lá mais o que. E aí há um grupo que, por falta de aparato de segurança estatal, né, por falta de um cuidado devido do Estado com relação à segurança pública, as pessoas estão agindo por conta própria, querendo fazer a justiça que não é feita pela polícia ou pelo Estado, etc. e tal. Antes de continuar, eu quero colocar aqui deixar aqui uma fala de um sociólogo, de um documentário que eu já vi sobre esse fenômeno social, que é o linchamento, que revela uns fatores bem aterrorizantes, assim. Vou ler para vocês. Bom, o sociólogo José de Souza Martins, ele tem um livro sobre linchamento. Ele tem uma vertente de estudos sobre esse fenômeno sociológico, né? E ele diz assim: as estatísticas de ao menos um linchamento por dia no Brasil, isso é fato, e se quiser pode pesquisar, indicam sempre possibilidade. E que o Brasil, nosso país, é um dos países que mais lincham no mundo. Isso significa que todos os componentes que levam a um linchamento extremo estão presentes na sociedade brasileira. Vamos pensar. E esse ritual é sempre feito com o intuito de destruir a vítima como figura humana, descaracterizá-la, despojá-la de uma identidade pessoal e transformá-la numa coisa, num objeto de massacre. É sempre um ritual de purificação da sociedade.
Pois bem, eu não estou aqui para poder fazer apontamentos sugestivos sobre nada. Não estou aqui para exaltar um governo e incriminar outro. Eu só quero colocar aqui fatos e deixar pontas soltas, justamente para que vocês pensem por vocês mesmos, diante desses fatos. O que a gente não pode é negar fatos, ignorar fatos em nome de uma verdade absoluta ou simplesmente para defender aquilo que eu acredito. A gente precisa olhar para fatos. Então, diante desses fatos que esse sociólogo coloca, eu não sei vocês, mas eu fico bem... quando eu assisti isso e eu vi esse trecho sendo colocado por ele e tal, eu fiquei tipo... Mano, um linchamento por dia no Brasil todo. Isso são estatísticas. O Brasil está entre os países que mais lincham no mundo. E aí ele coloca isso, né, que esses ideais, os aparatos necessários para que isso aconteça, estão na sociedade. E quais serão esses aparatos, né? Assim, que tipo de pensamento, de ideia, de discurso leva as pessoas a fazerem esse tipo de coisa? A criminalidade precisa acabar. Bandido bom é bandido morto, né? É um pensamento. Tornar o outro meu inimigo. Só que por trás disso tudo, a gente percebe algo acontecendo aí, que é essas pessoas que são os inimigos da sociedade são um tipo específico de pessoas, né? Vale eu colocar aqui, antes de tudo, que eu não estou querendo defender bandidos, tá? Aquele que rouba, aquele que comete qualquer tipo de crime, aquele que faz ali uma limpa no show, ou que sai passando ali, tipo esses que estão fazendo agora ali no Rio de Janeiro, eles precisam ser incriminados, sofrer devida punição, ou né, enfim, pelo Estado, pela segurança pública, né? Dito isso, não é o meu papel, nem de ninguém, fazer essas coisas como cidadãos. Como eu coloquei hoje mais cedo nos stories, lembrando aquele caso lá em 2014, que pegaram um adolescente que estava assaltando, que eu me lembro ele não estava armado, não sei se estava, se arma branca ou não, enfim. Penduraram ele num poste, amarraram ele a um poste e torturaram ele. Quando a gente olha para aquilo, né, a gente pensa se no fundo não é o nosso desejo fazer isso com pessoas que cometem crimes. Pois bem, só que os que sofrem tal linchamento, ou mesmo uma punição do Estado severa dessa maneira, são pessoas pobres, pessoas pretas, de modo geral. Os brancos, ricos, estão por aí, impunes, não é? Várias vezes eu já coloquei aqui, ultimamente a gente tem visto a casa de um monte cair, ou supostamente cair, que devem pagar indenização, sonegam imposto, de milhões. E aí a gente pensa, um adolescente, um pobre, preto, fudido, que tá roubando um celular, merece tomar um couro, ser escorraçado, por causa de um celular. Um rico, milionário, que deve milhões ao Estado, né? Que deve milhões a nós, que contribuímos. A sociedade. Tá lá sem acontecer nada com ele. E muitas vezes é enaltecido. Como artista, como jogador de futebol, como um grande empresário de sucesso que ele é. Não tem nada de errado nisso, ser sério. Assim, Bom, é difícil fazer esse tipo de vídeo e não falar muito, eu que já falo muito, tentar resumir as coisas, mas vamos para uma conclusão, já, e eu quero deixar aqui 3 pontos pertinentes a serem pensados, questionados, refletidos, enfim. Primeiro ponto é, como esse sociólogo colocou, esse tipo de comportamento social, né, o linchamento, é como um ritual de purificação da sociedade. Pensando por essa perspectiva, quem são essas pessoas
que são colocadas como coisas, como objetos demoníacos ou sujos, imundos, imorais, que precisam ser eliminados, expurgados da sociedade para que ela seja purificada. Vamos pensar nessas pessoas. E aí dentro dessas pessoas aqui, é bom fazer esse levantamento, por quê? Essa galera que está saindo pelo Rio de Janeiro para poder fazer a limpeza social, eles saem pegando qualquer um que acharem suspeitos. Isso acontece. Aconteceu com uma mulher branca numa cidade do interior por conta de um problema que era uma sequestradora de crianças para fazer rituais satânicos. Me diz se não vai acontecer com adolescentes pretos, pobres, tão bons quanto eu e você andando pela rua. Ou andando com um grupinho deles ali, com um cigarro na mão, com... enfim. O segundo ponto a ser colocado é que esse tipo de comportamento, de ação, vem de uma intencionalidade, de uma ideia que está sendo propagada, reproduzida no nosso meio. Que ideais são esses, né? De expurgo, de eliminação do inimigo, de demonização do outro, desmoralização de pessoas específicas por motivos estes que são seletivos. Como eu pontuei, ricos, brancos, pessoas de poder social, não tem esse ódio nosso. E terceiro, mas não menos importante, eu preciso destacar aqui que isso que está acontecendo no Rio não é algo isolado. É um fenômeno interessante esse agora, por quê? Os governadores do Rio de Janeiro, em sua maioria imensa, são bolsonaristas. E eu não quero aqui atacar Bolsonaro. Eu quero dizer bolsonaristas para linkar ao fato de que são pessoas com ideais armamentistas, que defendem o armar a população para o bem coletivo, para a defesa pessoal, etc, etc. A conta não fecha, não é mesmo? Porque se são pessoas preocupadas com segurança pública, estão deixando a desejar, estão deixando a sociedade aquém da segurança pública, algo aí não está batendo. Um ponto 3.1 seria também, vale a pena colocar, essa ideia de armar a população, né? Porque aí que o caos se instaura mesmo, se a gente for pensar nessa logística toda, de violência por violência. Eu estou frisando isso ultimamente bastante, mas é porque eu acho muito pertinente. Se tivessem pessoas armadas, todos com posse e posse de arma, para fazer justiça com as próprias mãos, imagina o que a sociedade viraria. Os caras saindo por aí e vendo esses pivetes, ou não, ou que parecem pivetes, e simplesmente tacando fogo, metendo o pipoco, como eles gostam de falar. Que poder é esse que a gente quer colocar na mão de todo e qualquer tipo de indivíduo? São vários os problemas, e eu acho válido a gente pensar sobre eles e falar sobre eles, porque isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido. O meu ideal aqui não é defender um tipo de política e acusar um outro tipo de política. O meu alvo aqui, o meu objetivo é pensar em defender tipos de pessoas em vulnerabilidade social e denunciar, combater ideias destrutivas e que têm deteriorado a sociedade, principalmente em nome da moral. É isso.